Veremos agora a rixa qualificada que está no parágrafo único do artigo 137. Vamos lá. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Repara aqui uma coisa que tanto vai tratar da mesma forma se ocorrer lesão grave ou se ocorrer a morte. Então, esse parágrafo único nos diz o seguinte, olha, se nessa rixa ocorrer uma lesão grave ou ocorrer a morte, a pena desses participantes da rixa será de detenção de 6 meses a 2 anos. Vamos imaginar que nessa confusão, nessa rixa, quem morre não é os participantes dessa rixa. Quem morre é uma pessoa que está passando ali. De repente, nessa confusão, alguém saca de uma arma de fogo, dá um tiro no meio aí, e esse projétil atinge uma pessoa que vem passando na rua. Também estaremos diante de uma rixa qualificada. Não importa se essa pessoa não estava participando dessa rixa. E como fica a situação? Olha, se descobrir quem foi essa pessoa que efetuou o disparo, todos vão responder por rixa qualificada. Por que todos respondem pela rixa qualificada? Inclusive o que efetuou o disparo. Porque o parágrafo único diz, olha, se ocorre morte, então se nessa rixa ocorreu a morte, todos respondem pela rixa qualificada. Esse que fez o disparo, se descobrir quem foi que fez o disparo, ele responde por rixa qualificada também e vai responder pelo homicídio. Sempre em concurso material. Vamos trabalhar com outro exemplo. Eu falei da morte. Vamos imaginar que dentro dessa rixa houve uma lesão corporal grave. Lembra, na aula anterior nós dissemos de que o cara em legítima defesa feriu o joelho de alguém. Vamos imaginar uma rixa. Dentro dessa rixa, alguém fere o joelho de alguém com um tiro e essa lesão é uma lesão grave. Olha, tem o mesmo raciocínio que eu falei para a morte, que o artigo diz, ó, se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave. Se ocorrer uma lesão corporal grave, todos irão responder pela rixa qualificada, inclusive esse que sofreu a lesão grave. Por que ele responde? Porque o artigo é participar. Ele participou, ele estava participando dessa rixa? Sim, então ele também responderá por essa rixa qualificada. Na aula anterior que eu fiz o exemplo da legítima defesa, aquele indivíduo não responderá. Por quê? Porque ele estava em legítima defesa. Mas, vamos trabalhar um exemplo aqui que não seja legítima defesa. Atirou no joelho de alguém, atirou no joelho, deu uma lesão grave, todos respondem por lesão grave. Inclusive, esse que foi identificado, ele vai responder, todos respondem por rixa qualificada, não todos respondem por lesão grave. Todos rixa qualificada e o que causou a lesão grave, se for descoberto, ele responde em concurso material pela rixa qualificada e pela lesão grave. Se ocorrer mais de uma morte ou se ocorrer mais de uma lesão corporal grave, não importa, eles irão responder por rixa qualificada esses participantes. O que altera isso, como isso é em outros artigos também, vai ser na hora da aplicação da pena, lá no artigo 59, que o juiz vai observar a situação de agravar um pouco mais. Mas a pena dele será de 6 meses a 2 anos. De repente, numa rixa ocorreu 3 mortes. Olha o quanto da pena. Se você não identificar quem foi que matou, a pena desses participantes da rixa será isso aí. Mesmo tendo umas 3 mortes, de 6 meses a 2 anos. Vamos imaginar agora duas situações. Alguém se afasta da rixa antes de ocorrer a lesão grave. Está tendo uma rixa, ele está participando dessa rixa, de repente ele sai fora e deixa lá os brigões continuando. Depois que ele foi embora, dentro dessa rixa ocorre uma lesão grave. Olha, este que foi embora irá responder por essa lesão grave. Por quê? Porque ele participou dessa rixa
que ocorreu uma lesão grave. De repente, a provocação dele que fez levar a essa lesão grave. Pode ocorrer o contrário também. De repente, já ocorreu uma lesão grave e continua aquele tumulto, continua aquelas vias de fato e porradeiro ali. Uma pessoa vai e entra na rixa depois da lesão grave. Olha, se do momento que ele entrou para frente não ocorreu nenhuma lesão grave e nem ocorreu morte, ele irá responder por uma rixa simples do CAPT, porque ele participou da rixa. E no momento que ele participou para frente, não ocorreu morte, nem ocorreu lesão grave. A morte ou a lesão grave deve ser causadas dolosamente? Olha, aqui não há essa necessidade, mas é bom descobrir se essa morte foi dolosa ou foi culposa. Quer dizer, o artigo fala, se ocorre morte ou lesão grave, então não há necessidade de ser dolosa ou culposa. O que o parágrafo pune é se ocorre, mas o ideal de você descobrir se é dolosa ou culposa, para quê? Para você punir o causador. Porque se você descobre quem é o causador desta morte, e essa morte é dolosa, ele vai responder por uma rixa qualificada, juntos com os demais, por homicídio culposo. E se você descobre que esse homicídio é doloso, todos vão responder por rixa qualificada, homicídio é culposo, todos respondem por rixa qualificada, e aquele que praticou o homicídio vai responder em concurso material por homicídio culposo. Tentativa de homicídio e lesão corporal. Olha, se ocorre tentativa de homicídio ou de lesão corporal, não é punido. Por quê? Porque o artigo diz se ocorre morte ou se ocorre lesão corporal. Ele não diz se ocorre tentativa de homicídio ou se ocorre tentativa de lesão. Mas o que pode acontecer? Imagina numa rixa, naquela rixa ali, foi uma rixa leve, não houve lesão corporal grave, nem houve morte, mas houve uma tentativa de homicídio, alguém disparou em alguém ali. Olha, se você não descobrir quem praticou esse disparo, se a polícia não descobrir, o que vai acontecer ali? Será uma rixa simples, mas se descobrir quem foi essa pessoa que atirou contra outra ali dentro daquela rixa, aí sim, todos, inclusive o que atirou, vai responder por rixa simples. Porque não ocorreu morte nem lesão grave. Mas ele, em concurso material, ele vai responder por tentativa de homicídio e por rixa simples. Veremos agora a classificação desse crime. Crime de forma livre. É um crime comum. Crime de mera conduta. Esse só vai ser crime material quando se tratar do parágrafo único. De perigo abstrato, quer dizer, a lei já presume o perigo. Participou, estão todos ali em perigo, inclusive quem está próximo àquela situação. É um crime instantâneo. Desculpa. É um crime instantâneo. Começou, está consumado. É plurissubjetivo. Quer dizer, ou de concurso necessário, porque exige no mínimo 3 pessoas. E também ele é unissubsistente. Como eu disse para vocês, é um crime que não admite tentativa. Assim entende a maioria da nossa doutrina. Na próxima aula iniciaremos o estudo do crimes contra a honra.